tudo bem? Estamos começando mais uma edição do CRA Entrevista, hoje falando sobre franquias, relação com os consumidores e internacionalização. Mas antes de eu chamar a nossa entrevistada, eu quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e, claro, pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo e nos outros vídeos que eu sei que com certeza você depois aqui do programa vai dar uma olhadinha. Então, compartilha também os links com quem você quiser, nos siga nas redes sociais. E para você que já faz parte aqui do canal, muito obrigada pelo seu apoio, pela sua audiência. Bom, gente, como eu falei, hoje o nosso tema é franquias e claro que eu convidei uma pessoa que com certeza vai saber nos falar muito sobre esse assunto. Bom, gente, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso programa a administradora, pesquisadora na área de marketing e professora do programa de mestrado e doutorado em administração da PPGA-ESPM, Thelma Rocha. Tudo bem, professora? Tudo bem. Muito obrigada pela senhora ter aceito o nosso convite. E assim, para a gente começar, né, esse bate-papo, eu gostaria que a senhora traçasse um paralelo com a realidade atual do cenário de franchise depois dessa pandemia e como é que era esse cenário antes dessa crise que a gente está vivenciando há mais ou menos 2 anos, quase 2 anos. O que eu percebo é o seguinte: as redes de franquias, elas vinham num boom de crescimento, todo ano tinha crescimento de volume, crescimento de unidades, crescimento, expansão, expansão. Com a pandemia, o que aconteceu foi uma retração, em função de muitas lojas fecharam, muitos shopping centers ficaram sem abrir durante várias e várias semanas. Então, todo esse movimento de retração, ele está caminhando para levar para uma concentração do número de redes. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, existem 3.000 redes de franquias. No Brasil, a gente chegou próximo a esse número, mas agora eu acredito que a gente vai parar numas 2.800, 2.600, quer dizer, vai existir uma concentração. O que significa isso? Significa que os players de maior tamanho, de maior volume, tiveram mais fôlego para sobreviver nesse período de pandemia, né? E conseguiram concentrar mais os seus negócios. Então, esse é o panorama que a gente enxerga agora. E além dessa concentração, professora, quais são os outros principais impactos negativos, né, que esse setor sofreu? E quais foram os principais setores dentro da franchise que também sofreram, né, com essa crise? Olha, de imediato, o que a gente observou é que eles tiveram que parar de trabalhar. Então, a gente até fez um artigo ano passado, no mês de junho, que a gente mandou para um congresso que falava exatamente sobre esse momento, né? A gente assistiu os webinars, ficou acompanhando de perto que a ABF estava propondo de solução para as redes de franquias, e de imediato eles tiveram que lidar assim com os funcionários, a questão da segurança, até física e econômica, porque as lojas ficaram fechadas, em seguida o governo, que demorou um pouco para soltar as iniciativas de auxílio. Aí a ABF foi bastante proativa e começou a fazer os webinars, que a gente gravou e transcreveu. Foram vários webinars no ano passado, no mês de abril, no mês de maio, dando instruções importantes do tipo assim, como renegociar com o shopping, como renegociar com o governo, o que tinha de lei que poderia ser usada com relação aos funcionários. Então, foi um momento que a gente percebeu que a ABF ajudou bastante. E os setores que a gente pode dizer que foram mais impactados é o varejo em geral, que as lojas fecharam, né, ficaram impossibilitadas de abrir durante bastante tempo. O setor de alimentação, por mais que tenha delivery, o volume é muito pequeno perto do volume geral. Então, a alimentação é um setor que sofreu bastante, e mesmo os setores de serviços, os serviços que não puderam ir para o online, sofreram bastante impacto. As nossas vidas continuou, mas continuou de uma forma estranha, né? Eu faço yoga, então eu passei a fazer yoga pelo WhatsApp com a professora. Então, a gente viveu, assim, um momento em que todo mundo foi para o online, mas tem coisas que não dá para ir para o online, que nem você cita mais para frente, cabeleireiro, coisas assim. Mesmo esses setores tiveram que se reinventar, mas
são mais difíceis, né? O setor de serviços tem coisas que não dá para ir para o online. A senhora poderia identificar para a gente quais foram as primeiras ações que os franqueadores tiveram que adotar, né, para sobreviverem durante esse momento e depois falar um pouco sobre as ações realizadas pelos franqueados? Sobrevivência, a gente vê que tem um movimento muito importante quando o franqueador e o franqueado têm que se unir em função da crise, e daí eles buscam respostas em comum. Então, essa união entre franqueador e franqueado, hoje, 1 ano e meio depois, a gente pode dizer que ela até aumentou. Claro que tiveram muitos franqueados que desistiram, que fecharam os seus negócios e que resolveram fazer outras coisas porque não tinham como sobreviver. Mas, por outro lado, muitos franqueadores e franqueados tiveram que se unir. Então, ocorreu uma união. E ocorreu uma negociação conjunta, uma negociação desde com o shopping center, desde com os, quando você pensa em funcionários, quando você pensa em vários stakeholders, eles foram envolvidos e eles foram acionados de uma forma até bastante similar quando se tratava de uma rede. Então, a rede, ela traz em si um poder de aprender alguma coisa que aconteceu, por exemplo, em Florianópolis e refazer similar no Rio de Janeiro. Até com relação ao marketing digital. Muitas dessas redes, elas não tinham operação pela internet, mas tiveram que passar a ter muito rápido. Então, às vezes, um fornecedor que um conseguiu indica para o outro que pode conseguir também, e um caminho mais rápido de montar um database, e o outro copia. Então, o fato de ser rede facilita esse momento. Falando de stakeholders, a gente sabe que os consumidores, os clientes, fazem parte, né, dessa cadeia produtiva. Como é que ficou essa relação, né, das franquias com os consumidores, principalmente nesse período, né, da pandemia até os dias de hoje? Olha, quando a gente pensa em stakeholders, a gente tem até alguns outros para considerar, por exemplo, o próprio governo, o próprio banco, a sociedade em geral, que muitas franquias passaram a fazer ações até de doação para as comunidades que faziam parte, para ajudar, os próprios funcionários que foram muito atingidos, e, finalmente, o cliente. Quando a gente pensa no relacionamento com o cliente, eu imagino agora, Maria Rita, que você e qualquer um que está assistindo vai em alguma loja e vai perceber de cara que não sai daquela loja sem deixar no mínimo o telefone. Porque eles querem o WhatsApp, eles querem o e-mail, eles querem montar o cadastro, eles vão te mandar depois uma pesquisa de satisfação, seja, por exemplo, o Hering, eu comprei há pouco tempo, chegou logo em seguida a pesquisa de satisfação, a CIA já mandou que eu faço parte de um programa, não sei o que lá, todos, assim, eu acho que para quem não tinha nada, eles todos foram atrás e todos vão ter. Então, agora a gente está vivendo um momento que o consumidor fala assim, ai, chega, eu não quero. Meu marido outro dia falou isso também. Não quero deixar meu CPF, tipo, não quero deixar meu e-mail, não quero, eu só quero comprar essa roupa. Tipo, teve que ser bastante incisivo de que ele só queria comprar a roupa e ir embora. Estava numa loja de varejo e pronto. Mas por quê? Porque o varejo sentiu muito essa necessidade, né, de se aproximar mais do consumidor, de fazer mais pesquisa, de ver o que funciona, o que não funciona, de ter o e-mail, de ter esse contato. Então, a gente viu um grande crescimento nessa questão do marketing digital. E como é que você tem percebido, professora, a mudança de perfil nos consumidores hoje em dia? Inclusive, em setembro, né, a gente vai ter o Encoad, já vou até aproveitar essa pergunta para convidá-los a participar do Encoad, dos dias 13 a 16 de setembro, você pode se inscrever, a gente vai deixar o link no descritivo aqui embaixo do vídeo, e a professora Thelma vai participar, justamente falando um pouco sobre essa relação, nesse novo mercado de consumidor e as franquias. Como é que a senhora tem visto, né? O que é que o consumidor de franquias está buscando hoje na sua rede predileta? Maria Rita, todos nós somos, né, consumidores de franquias, porque no mínimo alguém aqui que está assistindo já comprou uma alimentação via iFood ou via qualquer outro, mas já consumiu de alguma rede de franquia, ou mesmo varejo nos shoppings, quer dizer, o número de redes de franquias, como eu disse no início, é em torno de 2.800 redes, quer dizer, é um volume muito grande que a gente faz parte disso no nosso dia a dia, né? O consumidor, ele gosta de receber recompensa. A minha dissertação de mestrado depois acabou virando um livro que chama A Hora da Recompensa. E assim, apesar de eu ter feito mestrado um tempo atrás, é muito, muito, muito
do momento, a hora da recompensa, porque o consumidor, ele quer deixar o cadastro, ele quer deixar a informação, desde que ele tenha alguma recompensa associada. Não só deixar por deixar, porque daí também não faz sentido. Então, não adianta só montar o banco de dados, elas precisam efetivamente oferecer alguma recompensa em troca, seja, por exemplo, uma loja de tênis, outro dia que a gente comprou, falou que se a gente teria 20% do valor da compra naquele mês para gastar em outra coisa na própria loja. Quer dizer, o que quiser inventar de recompensa é interessante, mas precisa ter essa preocupação e oferecer algo em troca para o consumidor, porque senão o consumidor se sente simplesmente preenchendo mais um cadastro e recebendo mais um spam, porque ele não pediu aquele e-mail. Tem toda essa preocupação, eu diria duas coisas: preocupação com a segurança dos dados, que com a pandemia também aumentou a questão de preocupação com segurança de dados, o que acontece com o seu WhatsApp, do que chega de SMS, coisas assim, e também preocupação com a recompensa para o consumidor para valer a pena para ele. Bom, no artigo que a senhora já mencionou para a gente, né, que foi publicado no ano passado, eu encontrei um termo chamado competição, onde as empresas concorrentes se ajudam. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse termo e como é que ele se enquadra no franchising brasileiro. O franchising brasileiro, ele tem uma ABF muito forte. Isso não é tão comum assim mundo afora, tá? O Brasil tem uma característica que 95% das redes que operam no Brasil são brasileiras, quer dizer, é doméstico. No exterior, esse percentual costuma ser 70% estrangeira e 30% só doméstica. Então, a gente teve, da década de 80 para cá, nos últimos 40 anos, um grande crescimento do franchising e com uma BF forte, que cresceu sendo produzida pelos próprios donos das redes de franquias, uma associação forte. E isso faz com que elas sejam muito unidas. Por exemplo, marcas concorrentes trabalhando juntas, que é o termo competição, num esforço para conseguir melhores negociações com o governo, melhores negociações com os shoppings, mais informação. No momento que a gente via o ano passado, faltava informação do que fazer, então elas estavam trabalhando juntas. Eu tenho um exemplo sobre competição, mas que eu acho bem legal, sobre a internacionalização de uma empresa de alimentos num shopping em Miami. Então, quem contou foi a dona da rede. Ela estava abrindo a loja no shopping em Miami, era tipo quiosque, aqueles quiosques pequenos de alimentação. E o shopping pediu para ela que ela precisaria ter uma torneira, água, mas como ela ia ter água para oferecer o produto se ela estava no meio do corredor? Aí ela tinha o contato com o presidente da Spoleto aqui do Brasil, aí ligou para o cara entrou em contato com o franqueado local do mesmo shopping, e aí combinou que a água que ela precisaria ali naquele local viria do Spoleto, e daí fez todo esse favor. E eles se ajudam muito, tá? Esse exemplo que ela contou para a gente foi só um detalhe, mas assim, eles realmente são uma rede de empresários, empreendedores que são bem-sucedidos, os maiores principalmente, dá para você dizer que são 600 maiores, tem umas 600 redes que são grandes. E que esses empreendedores, eles se ajudam muito, porque quando eles vão abrir um negócio em outro país, eles pegam dicas, pegam informações, contratam fornecedores que já estão trabalhando e funcionam bem, tanto para ver advogado, campanha de comunicação, dicas de qual local é melhor para abrir. Você percebe que eles são bem entrosados, eles se ajudam muito. Bom, professora, fala para a gente um pouco sobre como é que foi essa ida, né, para o mercado digital. A gente falou um pouco sobre algumas ações que os franqueados e franqueadores precisaram adotar para sobreviver, e o e-commerce, o mercado digital, foi uma saída para muita gente. Como é que foi esse momento, né, a entrada dos franqueados, dos franqueadores nesse comércio digital? Maria Rita, tem um termo que se chama na academia transformação digital. E a transformação digital ela já vinha acontecendo, só que nesse período de 1 ano e meio ela foi muito acelerada. A transformação digital é você montar toda a sua operação para estar
disponível e preparada para trabalhar no online. A transformação digital não é só abrir um WhatsApp e dar para o vendedor, isso é uma pontinha do iceberg. Mas a transformação digital é você ter tecnologia, você ter processo, você ter como fazer o produto chegar na casa do cliente e ter esses acordos fechados com as empresas que são revendedores, ou você monta uma linha direta, um site seu, ou você entra num marketplace maior. Então, todo esse processo de transformação digital, ele já vinha acontecendo, mas nesse 1 ano e meio, até as pequenas redes que estavam mais afastadas, elas tiveram que correr e sair implantando. Daí que você chega na frase inicial, que você não consegue comprar nada no varejo sem te pedirem o seu cadastro, sem te pedirem uma informação. Eu diria que a gente até está pensando para o ano que vem fazer uma pesquisa sobre grau de transformação digital nas redes de franquias brasileiras, porque provavelmente dessas 2.800 redes, essas 600 maiores devem ter um grau de transformação digital maior e tem outras com um grau menor. Dá para você tentar mensurar isso, acho que isso é um tema legal para pós-pandemia, ver como é que elas estão trabalhando. Exatamente, professora. Bom, ainda falando um pouco, né, sobre esse impacto da pandemia, a gente sabe que nem todo o segmento, como a senhora mesmo mencionou, pode ser vendido, né, pela internet, como pegando o exemplo que a senhora deu, os serviços de beleza, enfim. Como é que ficaram, né, essas marcas, esses franqueados e franqueadores, com esses produtos, com esses serviços que são, como é que eu posso dizer, são fincados mesmo nas lojas físicas, né, que não dá para se levar para a internet? Falando sobre o setor de beleza ou outros serviços que exigem a presença física, nós percebemos que mesmo esses setores precisam ampliar sua participação no mercado digital. Por exemplo, se você tenta agendar, fazer a sua unha online, eles vão te pedir o cartão de crédito físico e não o cartão de crédito digital, vão te oferecer ainda barreiras que não te permitem simplesmente ligar e falar, vai uma manicure agora, vai oferecer o serviço e vai dar tudo certo. Quer dizer, os serviços de salão de beleza, eles ainda são serviços de bairro, eles são muito enraigados naqueles consumidores, só que aqueles consumidores muitas vezes não estão ainda indo presencialmente, porque estão com medo da pandemia. Então, o volume de faturamento diminuiu, sem dúvida, né? É um dos setores mais afetados, o de beleza, consumos desse tipo, mas eu, como observadora na parte de comportamento do consumidor, enxergo que existe ainda como eles melhorarem a parte de transformação digital dessas empresas. Então, que elas tenham melhores ofertas online, que elas tenham manicures que vão presencial, manicures que vão na sua casa ou no seu trabalho, o mesmo salão que é do bairro oferecer esse serviço para as proximidades. Então, acredito que dá para melhorar. Professora, me passou aqui uma pergunta na cabeça, porque a gente sabe que o franqueado, ele precisa seguir algumas regras, né, do franqueador, e muitas vezes ele não tem a liberdade, ele tem até uma iniciativa, uma ideia para melhorar aquela situação de crise, mas ele precisa primeiro comunicar ao franqueador e ter autorização. Como é que fica essa comunicação? Como é que ficou essa comunicação durante essa fase de pandemia, né? Uma vez que, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e tem uma franquia internacional, muitas vezes a realidade do país, origem da marca, não é a mesma do meu país, aí acaba tendo uma incompatibilidade, né, de informações, de ideias. Como é que fica, né, esse momento, quando o franqueado tem uma visão de negócio que vai impulsionar as vendas, o comércio de uma forma geral, mas o franqueador não tem, né, não enxerga da mesma forma que ele? Então, Maria Rita, o negócio de franquias, ele é muito, muito atrelado ao jurídico. Uma vez eu assisti uma palestra de um advogado fantástico, assim, ele falava, quando você abre uma franquia, são duas pessoas jurídicas conversando,
não é pessoa física. Então, se você decidiu abrir um CNPJ, você é uma empresa e você responde como uma empresa. E isso fica muito claro na sua pergunta, porque o que acontece? Você tem um contrato, qual foi assinado, você tem as regras que regem aquele contrato, e caso você não cumpra o que está acordado, você pode ser multado. Então, o que aconteceu foi que algumas redes que queriam, franqueados que queriam reagir mais rápido, queriam fazer coisas, eles sempre tinham que pedir autorização para os franqueadores. Mas essa troca, por isso que eu falei que ocorreu uma aproximação entre os dois, essa troca ela é positiva, porque o franqueador também aprende com o franqueado. Muitas vezes, a solução que está sendo tomada numa pequena cidade, em Curitiba, pode ser a solução necessária para Brasília. E o franqueador, ele precisa centralizar isso está em contrato e é uma regra do jogo, que o cara pode ser multado se não cumprir, mas essa regra ela é boa, por quê? Porque ela faz com que outras unidades franqueadas recebam a mesma informação e possam atuar de forma parecida. Então, isso é muito importante a gente deixar avisado para quem está ouvindo. Você quer abrir uma franquia, você está virando uma empresa. Por mais que sejam pessoas, pessoa daqui, Thelma, com pessoa Maria Rita, e Maria Rita é a franqueadora, eu sou a franqueada, então a gente se dá bem e tudo. Mas o que rege a nossa relação é um contrato assinado e precisa ser seguido rigidamente, porque do contrário pode incorrer multas, pode ter rompido o contrato. Então, é bastante importante deixar isso claro quando se pensa em franquias. Perfeito, professora. Bom, a senhora é administradora, né, como eu lhe apresentei, professora de mestrado e doutorado em administração. Então, vai a minha pergunta: como é que a senhora tem visto a participação dos administradores de retomada econômica, principalmente dentro desse setor de franquias? Maria Rita, eu fiz graduação ADM, mestrado, doutorado, então toda a minha carreira sempre foi ADM e geralmente em marketing, que foi a área que eu trabalhei mais. A área que eu acho que mais teve que aparecer era uma área que dentro de comunicação, dentro de marketing, chamada gestão de crise. E era uma área assim que o presidente, quando tinha uma crise, falava com o diretor, aí tinham as regras de como falar com a imprensa, o que pode, o que não pode, montar um keynote de quais são as respostas que podem ser dadas. A crise, ela sempre foi vista como uma sub-área dentro de comunicação e marketing. Só que o tamanho da crise do Covid, ela foi gigante, ela mexeu com a vida de todos. Então, eu acho que essa crise trouxe é que todo administrador passou a ser um gestor de crise, porque todo ser humano, né? Mas administrador que nós estamos focando. Porque do dia para a noite, a escola mudou, as relações mudou, o comércio mudou, as pessoas tiveram que trabalhar em casa. Eu orientei uma tese, uma dissertação de mestrado muito rica há pouquinho tempo, que a minha aluna, durante o período todo que ela fez o mestrado comigo, ela era gerente de recrutamento e seleção do Einstein. E é um caso brilhante de você ter que contratar 1.000 e tantas pessoas num serviço 3 meses, porque não sabia se ia continuar 6 meses, mas um contrato. A Priscila, ela contratou essas pessoas e muito dos contratos foram feitos, o processo de recrutamento e seleção foi feito tudo online, coisa que ela não conseguia antes aprovar no board da empresa, mas na hora da pandemia precisou. Então, a crise, ela existiu e ela transformou esses administradores para ganhar agilidade, para fazer recrutamento, fazer seleção, fazer demissão também, porque muita gente teve que repensar, perder o emprego, trabalhar com outra coisa, mudar a vida. Eu acho que a crise, ela trouxe a gestão de crise como uma coisa assim, fundamental para o administrador de empresas, não só da área de marketing e comunicação, mas qualquer administrador precisa estudar gestão de crise e foi colocado à prova para saber lidar com ela. Bom, professora, uma outra realidade que a gente viu e está vendo ainda durante esse período de pandemia que estamos atravessando é que muita gente precisou se reinventar, né? Ficaram desempregados, aí partiram. Alguns já estavam, né, tendo o empreendedorismo como uma alternativa ao desemprego, veio a crise, não conseguiram manter os seus negócios. Outros acharam que as franquias poderiam ser uma boa opção. Na opinião da senhora, franquias é uma alternativa, é uma opção
para se começar no empreendedorismo ou precisa ter mais base na gestão, mais base na administração? A base de você comprar uma franquia é você correr menos risco. Então, por que você paga as taxas, os royalties, a taxa para ter aquilo? Porque você acredita que você vai ter menos riscos do que se você resolver empreender sozinho. Quando você compra uma franquia, você tem justamente todas as regras, todos os procedimentos, mas eles também te dão muita coisa pronta. Então, com relação à gestão de pessoas, com relação a processos internos, com relação a fornecedores que você vai estar usando no seu negócio, tudo isso vem no cardápio quando você compra uma franquia. Eu acredito sim que é mais interessante trabalhar com uma franquia do que trabalhar com uma unidade própria, que você mesma abre um negócio. Mas eu gostaria de deixar uma ressalva. A pandemia mostrou muito claro que só sobrevive aquele que tiver um negócio ou que for ser franqueado de algo que esteja associado com o seu propósito pessoal. Então, durante as feiras da BF, algumas vezes eu ia lá na Mundo Verde, na Corim, nessas de alimentos saudáveis, porque é uma coisa que me interessa pessoalmente. E aí você via que acaba dando certo abrir uma Mundo Verde, abrir uma Corim, abrir um desse tipo, se a pessoa for nutricionista ou se a pessoa tiver já como vocação cuidar da saúde dos outros ou essa preocupação com a saúde. Quer dizer, não dá para escolher uma franquia pela lucratividade, sabe? Eu vou abrir uma franquia de... Um pet shop, por exemplo. De pet shop porque está lucrativo e porque tem mais gente. Não, se eu odeio cachorro, não vai rolar assim. E isso ficou muito claro, porque na época da crise, o que fazia as pessoas acordarem e irem lá, tentar resolver os problemas e fazer o negócio ficar em pé, era estar atrelado com um propósito maior, porque senão não valia a pena abrir, porque era um momento de problema, era um momento de confusão, então precisa ter essa razão de existir por trás para o negócio dar certo. Essa seria a minha indicação. Como é que ficaram as micro franquias nesse período? Foram uma alternativa? Elas cresceram? Conta pra gente um pouco sobre as micro franquias, até explica um pouquinho o que elas são, porque eu acredito que muita gente que está nos assistindo talvez nem saiba, né, que existe essa categoria dentro do setor de franquias. Maria Rita, as micro franquias são franquias menores, geralmente elas são de um empreendedor com 1 ou 2 funcionários, então elas têm um tamanho menor, às vezes é um quiosque, às vezes é uma operação pequena, mas elas, durante a pandemia, também sofreram, acho que o impacto foi muito similar em cima das microfranquias, o impacto variou mais em função do tipo de negócio, se é um alimento, se é calçado, se é serviços, aí variou o impacto em função do tipo de negócio, mas as microfranquias, elas são avaliadas, o que diferencia uma microfranquia de uma franquia? É o tamanho do faturamento. Então, as microfranquias, elas têm um faturamento menor, elas têm uma quantidade de funcionários menores, elas sofreram igual o impacto da pandemia, e o que a gente pode ver é que pessoas que perderam os seus empregos, que trabalhavam como empregados e conseguiram valor de demissão, essas coisas, puderam também abrir e virarem microfranqueados. Então, ela passou a ser uma alternativa para uma opção de renda para aquele que estava precisando continuar trabalhando. Então, continuava trabalhando, abrindo uma microfranquia. Bom, professora, agora sim a gente vai começar a falar um pouco sobre internacionalização. Fala um pouco para a gente mais sobre os projetos, na verdade, de expansão internacional das franquias, né, aqui no Brasil. Como é que estavam esse projeto, como é que estavam esses projetos antes da pandemia e se eles se tornaram talvez até uma alternativa para esse momento de retomada? Desde 2010, a gente tem publicado a cada 2 anos um estudo que chama a internacionalização das franquias brasileiras. É uma pesquisa que a gente faz entre a SPM e a BF, e a gente tem acompanhado esse setor, assim, nos últimos 10 anos,
E é um setor que tem crescido bastante, assim, duplicou o número de redes que iam para fora. Quando a gente fez o primeiro estudo, eram 68, no último estudo eram 142. E tem uma característica que você pode pegar essas 142 redes, elas geralmente representam 5% do número de redes brasileiras, né, que poderiam estar indo para fora, então é um percentual ainda pequeno, 5% que estão indo para fora, mas duplicou em 10 anos. Então, mais redes tiveram coragem de fazer esse movimento. Dessas que estão indo para fora, a gente pode estratificá-las em 3 grupos. Uma que tem mais ou menos uns 50% delas, dessas 142, dá umas 70 redes, que estão experimentando ir para fora. Então, está indo para um país só, ou vai para o Paraguai, ou vai para Miami, ou vai para Buenos Aires, abre uma unidade fora para experimentar ir para fora, então vai para um país e fica experimentando. Depois, elas já entram numa fase que é mais ou menos 30% das que estão indo para fora, com crescimento ativo, estão crescendo mais no exterior, então vai de 2 a 4 países, e tem mais uns 20% dessas que estão indo para 5 ou mais países, que são as maiores redes mesmo. Essas maiores redes, eu acho que elas foram as que menos foram afetadas com a pandemia, porque, internacionalmente falando, elas já tinham uma estrutura maior, elas já estão em 5 países ou mais. Eu tenho um exemplo sobre elas, a IG Piscinas, sabe, a IG que vende aqueles todos, aquelas piscinas prontas, eles têm uma operação internacional gigante. Então, uma empresa que já tem uma operação internacional consolidada, por mais que tenha crise, que tenha esses problemas de relacionamento com o franqueado, com algumas lojas, unidades fechem, mas fica menos afetado do que aqueles que estão na fase de experimentação. Quem está na fase da experimentação é porque está indo para um país, está vendo se vale a pena, se não vale, e aí quem está experimentando é quem mais sofre, que eu imagino que vai ter uma redução no volume de unidades na operação internacional. Professora, como é que o Brasil é visto, né, fora, nesse momento de um franqueador buscar até impulsionar esse mercado de franquias aqui no nosso país? A gente sabe que o Brasil está uma montanha-russa econômica, política, e isso acaba impactando, né, na nossa imagem economicamente lá fora. Como é que é? Como é que o nosso país é visto? Para abrir uma rede de franquia, se você vem do exterior para cá, nós não somos a primeira opção. Geralmente, pelos estudos que a gente já fez, as redes que vêm para cá, elas já estão trabalhando em 20 países, tipo, elas já estão com uma operação internacional grande para depois entrar no Brasil. Porque o Brasil tem algumas barreiras. O próprio volume e tamanho das redes de franquias brasileiras, que conhecem melhor o mercado e atuam melhor no mercado, acaba sendo uma barreira, porque é uma concorrência interna, no mercado local. Além disso, as nossas tributações são altas. Um produto, para ele chegar no Shopping Morumbi, que elas geralmente entram pelo Shopping Morumbi, vai pagar um imposto do produto, o custo do porto, o custo do produto chegar lá, o aluguel do espaço no shopping. Tudo isso faz, por exemplo, tinha a loja da Gap no Shopping Morumbi, não tem mais pós-pandemia, e outras marcas grandes, que assim, você vê que elas vêm, elas tentam, porque sabem que é um mercado grande, mas elas depois vão embora. Então, o Brasil, para as estrangeiras virem para cá, não é um mercado fácil, mas a gente tem em torno de umas 200 redes estrangeiras que estão com operação no Brasil, e fica também essa experimentação, um volume que fica, um volume que vai, um volume que fica, um volume que vai, então elas vão. Por isso que é a troca, né? A senhora acredita que o setor de franchise no Brasil é um setor cheio de oportunidades para o profissional da administração? Como é que a senhora vê, né, esse mercado de trabalho para os seus colegas administradores e administradoras? Com certeza. Com certeza o setor de franchising é um setor empregador, então muita gente trabalha, oferece muita oportunidade, e acredito que pós-pandemia vai voltar a crescer, sim, que nem estava crescendo antes. Professora, onde é que as pessoas podem encontrar esse material que a senhora apresentou nesse estudo sobre a internacionalização? Há PDFs, as pessoas podem solicitar? Sim, eles estão disponíveis no site da SPM, eles estão disponíveis num link que chama pesquisa.espm.br/administração/
livros e e-books. Bom, a gente vai colocar no descritivo também, então, esse link para você que se interessou, né, se aprofundar mais sobre esses estudos, é muito importante, né? Bom, professora, para a gente já passar para o finalzinho do nosso programa, o que a senhora acha que o franchising brasileiro aprendeu nesse período? E aprendeu, não, eu sempre coloco no passado, porque eu estou torcendo para que essa fase passe logo, mas, na verdade, é colocar no está aprendendo, né, nesse período de pandemia. Maria Rita, eu acho que todo mundo aprendeu que está todo mundo interconectado, né? Então, a saúde do funcionário com a saúde do empreendedor, do gestor, do administrador, com a saúde dos clientes que estão indo naquela loja. Quer dizer, nunca ficou tão claro, principalmente para brasileiro, que a gente nunca tinha vivido uma pandemia como já ocorreu em outros países, no Japão, na China, isso já vinham acontecendo outras. Mas nunca ficou tão claro que nós estamos muito, muito, muito interconectados, né, como seres humanos, como um todo, e que a gente tem que cuidar do próximo, assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde, com a saúde do outro, então a questão de usar máscara, a questão de passar álcool gel, a questão das próprias doações, as redes de franquias, elas fizeram muitas ações de solidariedade, de doações, de ajudar o próximo, ajudar as comunidades onde elas estão atuando, quer dizer, está todo mundo ligado, está todo mundo, não importa se você vai no Morumbi, não importa se você está no shopping Jardim Sul, no shopping Morumbital, mas do lado tem uma comunidade que precisa de auxílio, então está todo mundo ligado e todo mundo tem que se ajudar. Eu acho que a pandemia trouxe essa consciência de uma forma assim muito, muito clara, e pós-pandemia, essas preocupações com sustentabilidade, com a comunidade, com o meio ambiente, só vai crescer. Então, não precisa ser projetista ou acadêmico para ter certeza que o tema responsabilidade social corporativa ou as ações que as empresas vão fazer para suas comunidades, para a sociedade, para o meio ambiente, preocupação com o lixo que é descartado, toda essa questão, elas, assim, eu acho que também é a ponta do iceberg, porque se a gente não se preocupar com a nossa saúde, com a saúde dos funcionários, com a saúde do meio ambiente, com toda essa ambientação, não tem como sobreviver, né? Não adianta. Você é administrador, mas você vai administrar o quê? Se o teu negócio tiver que ficar fechado por uma questão de saúde. Não, todo mundo está ligado e todo mundo tem que se cuidar. Bom, professora, a gente aqui já passou algumas dicas de leitura, inclusive o livro da senhora, A Hora da Recompensa. Acabamos de citar esses estudos sobre internacionalização do franchise brasileiro, mas eu gostaria de te pedir mais uma dica de leitura. Pode ser dentro do nosso tema de hoje da entrevista, como pode ser um livro que tenha ali marcado, então um livro que a senhora acha que quem está nos assistindo precisa ler, porque vai abrir os horizontes, enfim, uma indicação que a senhora confie e acha que vale a pena. Eu peguei esse livro, ele chama Teoria e Prática do Franchise, Estratégia e Organização de Redes de Franquias. Ele foi produzido pela professora Vivian, que é uma colega de Botucatu, com vários outros professores que fazem parte. Então, eu acho que é um livro interessante, assim, para quem está estudando franchising, quer abrir um negócio, quer entender as estratégias, as gestões, eu indicaria esse. Obrigada pela dica, professora. E quem quiser te encontrar na internet, como é que faz? Dá para a gente os seus endereços, seu perfil no LinkedIn, principalmente? Então, eu pensei no LinkedIn mesmo. No LinkedIn eu estou como Thelma Rocha. Eu acho que é fácil de adicionar. Se alguém quiser entrar em contato, mandar mensagem pelo LinkedIn, é tranquilo. Bom, professora, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter falado um pouco, né, sobre esse setor que a gente sabe que cada vez cresce mais e que foi impactado, sim, como tantos outros, mas que está conseguindo, né, retomar a saúde, digamos assim. Muito obrigada. Obrigada a você, Maria Rita, pelo convite. No dia 14, como eu já falei antes, vai ter uma palestra no CRA, que eu vou falar, acho que durante meia hora, não sei, um tempo sobre justamente consumidor.
E fico à disposição. Quem quiser adicionar no LinkedIn, quem quiser entrar em contato, quiser tirar dúvidas. Obrigada, professora. E fica aí a dica, hein? Não esqueça de se inscrever. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do site onde você pode se inscrever gratuitamente nos 3 dias do ENCOAD, sendo que o da professora Thelma é o dia 14. Na programação, você vai encontrar lá a programação direitinha. A professora, ela é convidada do Grupo de Excelência em Franquias do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então, não perde essa oportunidade de saber mais sobre as transformações do mercado consumidor. Bom, muito obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Deixa aqui nos comentários o que você achou, quais são os outros assuntos, quem você gostaria que a gente entrevistasse aqui no CRA Entrevista, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Com a administração, você pode trabalhar no hospital, no laboratório, numa academia de ginástica, a minha filha na Procter & Gamble, ou seja, o administrador de empresas tem essa grande vantagem.